Dando continuidade, eu gostaria de chamar aqui à frente o Dr. Leonardo Xavier, que é especialista em hematologia e hemoterapia. E no INCA, ele é médico especialista em transplantes de medula óssea. Quero agradecer o convite para dar essa aula aqui sobre transplante de medula óssea em linfomas. E é um tratamento que está sempre no imaginário popular, o transplante de medula óssea. E quando a gente faz transplante de medula, a gente está transplantando essa célula aqui, essa célula tronco, e que ela vai ser responsável por formar todas as nossas células do sangue. Essa célula tronco, ela tem duas características principais. A primeira é de autorrenovação, ou seja, uma célula que não acaba nunca, tem a capacidade de se regenerar. E a outra é a diferenciação, que vai formar todas as células do sangue, vai formar as hemácias, as plaquetas, as células de defesa, os linfócitos, como o Rony mostrou. E onde é que essas células estão presentes? Elas estão presentes dentro da medula óssea, nos ossos principalmente da bacia e do externo. E aqui eu acho importante a gente não confundir a medula óssea, que está dentro dos ossos, com a medula espinhal, que está dentro da coluna, e é por onde passam os nervos. Aqui a gente está falando só da medula óssea, que é um órgão líquido. E está presente também essa célula tronco de forma rica dentro do sangue do cordão umbilical e placentário, que pode ser coletado após o nascimento do bebê. Outra forma que a gente tem de coletar essa célula é através de um procedimento de aférese, em que a gente faz uma medicação, em que essas células que estão dentro dos ossos, elas soltam para o sangue e são coletadas diretamente do sangue por uma máquina que parece uma máquina de diálise e tem uma função parecida. Ela retira parte do sangue, passa por uma centrífuga em que separa as células que a gente precisa para coletar, e as que a gente não precisa, elas são devolvidas para o paciente. Todo mundo já viu uma imagem parecida com essa. É uma imagem de um teste de uma bomba atômica. E a maioria das pessoas grande parte das pessoas sobreviveram ou à bomba atômica ou ao acidente nuclear, eles acabam morrendo pouco tempo depois por falência da medula óssea, por falência daquelas células que vão produzir todas as células do sangue, por falência da célula tronco hematopoética. Se hoje parece ficção a gente pensar em guerra nuclear, houve uma época em que isso não parecia tão distante, e teve gente até que acreditou tanto nisso que bolou um tratamento para aplasia medular secundária, acidente nuclear. E pouco tempo depois alguém teve uma outra sacada. Falou, por que a gente não simula num paciente um acidente nuclear para tratar um câncer e, como efeito colateral, vai ter a destruição da medula óssea, a gente corre atrás de um transplante de medula para resgatar esse paciente. E assim nasceu o transplante de medula óssea. Então, a gente pode entender o transplante de medula óssea como uma terapia em que vai promover a substituição da medula e da imunidade. Ela começa com uma químio e ou radioterapia, que é essa simulação do acidente nuclear, e infusão de células tronco hematopoéticas que não foram expostas a esse tratamento, com regeneração da medula. E a gente pode entender o transplante de medula óssea como um tratamento genérico, em que pode oferecer benefício para diferentes doenças. Então, aqui como exemplo, para anemia plásica, que é uma doença autoimune com destruição da medula óssea, a gente oferece imunossupressão para parar essa destruição da medula óssea e oferece células tronco novinhas em folha. Para imunodeficiências, a gente pode, através da infusão da célula tronco hematopoética, repor o repertório celular que está acometido. E a nossa praia, que é o tratamento de doenças oncológicas, a gente pode oferecer uma quimioterapia em dose alta, associada ou não à radioterapia, que é essa simulação do acidente nuclear, e a gente ainda pode oferecer um efeito imune das células imunológicas do doador contra a doença neoplásica
oncológica do paciente. Importante aqui a gente diferenciar os dois tipos de transplantes de medula óssea que existem. Então, começar pelo transplante autólogo, em que o doador é o próprio paciente. As células do paciente são coletadas antes do tratamento. E o racional que permite oferecer uma quimioterapia em dose alta, doses muito mais altas que seriam possíveis se você não infundisse uma medula óssea depois. O doador é o próprio paciente, então a gente não precisa falar de compatibilidade. A toxicidade é baixa desse procedimento. E o transplante alogênico, onde você tem um doador que não é o paciente, o racional disso você pode oferecer uma transferência de imunidade do doador para o paciente, pode associar ou não a quimioterapia em dose alta, aumentando a chance de cura do paciente, e aqui a gente precisa falar de compatibilidade, que é toda definida pelo sistema HLA. No transplante de medula óssea, a compatibilidade sanguínea não é tão importante assim. Inclusive, se você tem uma pessoa que vai receber um paciente que é O negativo e um doador que é A positivo, no final essa pessoa vai se transformar em A positivo. Eu já tive um paciente que me perguntou se ele ia trocar de time de futebol. A toxicidade é alta, a gente considera um transplante com o doador um procedimento de risco, e cerca de 30% das pessoas que fazem esse tipo de transplante acabam morrendo de complicações do transplante e não da doença. Por outro lado, o transplante alogênico de medula óssea hoje é o tratamento que dá a maior chance de cura com a menor chance de recaída para quase todas as doenças hematológicas. O Rony já mostrou isso aqui, o Décio já mostrou isso aqui. Isso aqui é a classificação das doenças linfoproliferativas dos linfomas, que foi atualizada pela OMS em 2016, publicada num livro suplementar em 2017. São pelo menos 70 tipos diferentes de linfomas. Eu conheço o Rony há muito tempo, mas eu não combinei com ele de falar esse número 70. Eu comecei a contar um por um, quando chegou a 70 eu cansei. E precisa ser tão complicado? Sim, precisa, porque a única maneira que a gente tem de agrupar doenças semelhantes e oferecer para o paciente um tratamento individualizado. Então, eu separei aqui 3 exemplos dessa diferença, de como a abordagem pode ser diferente pelo tipo de doença que o paciente tem. Então, começando pelo linfoma difuso de grandes células, é o linfoma agressivo mais comum, é uma doença curável com quimioterapia, e mesmo depois que a doença recai, ela continua sendo curável com quimioterapia. Essa é uma característica de grande parte dos linfomas, são doenças que mesmo na recaída são curáveis, e é raro você encontrar em oncologia doenças que depois que falha o primeiro tratamento, que podem ser curáveis. Se ela é curável com quimioterapia, a gente pode apostar em quimioterapia, em doses altas de quimioterapia, com resgate com transplante autólogo. O linfoma de Hodgkin também é uma doença que é curável com quimioterapia. A gente pode usar na doença recaída a mesma lógica e tratar com transplante autólogo de medula óssea, apostando numa dose bem mais alta de quimioterapia, mas também é uma doença que responde bem ao efeito imune das células do doador. Então, a gente pode apostar também no efeito imune do doador e fazer um transplante alogênico. Habitualmente, isso é feito quando a doença ela não é mais sensível à quimioterapia ou quando ela falha a dose alta de quimioterapia. E o último exemplo aqui é o linfoma de pequenas células, que é um linfoma indolente. Ele é considerado um linfoma incurável com quimioterapia. E, nesse caso, a única chance de cura é trocar a medula óssea do paciente, trocar o sistema imunológico do paciente. Isso a gente consegue com o transplante alogênico, com um doador. Então, vou começar falando um pouquinho aqui sobre transplante autólogo, normalmente reservado para doenças que recaem pós-tratamento de primeira linha, com objetivo curativo. E essa é a melhor definição que eu encontrei de transplante autólogo
O paciente que irá se submeter a um transplante receberá dose alta de quimioterapia e ou radioterapia até que a medula óssea esteja completamente vazia de células-tronco. E aí é infundida uma célula-tronco nova. Então, o objetivo é essa dose alta de quimioterapia. A medula óssea esvaziada de célula-tronco é efeito colateral que a gente vai lidar com isso, com infusão de células-tronco coletadas previamente do paciente. Então, aqui um esqueminha de como é que é. O transplante autólogo tem esse sinônimo aqui mais feio, quimioterapia em doses altas com suporte de células-tronco hematopoéticas. Eu continuo chamando de transplante autólogo. As células-tronco são coletadas previamente, são congeladas e não é exposta à quimioterapia. A seguir, o paciente recebe uma quimio e ou radioterapia, que é aquela simulação de um acidente nuclear. As células-tronco são infundidas e a gente aguarda a regeneração da medula óssea. Em linfomas, o que isso aqui oferece? Quimioterapia em dose alta, numa dose muito mais alta que seria possível sem suporte de célula-tronco. Hoje, as células-tronco são coletadas para transplante autólogo quase 100% por aférese, raramente são coletadas por fonte medula óssea. Essas células, depois de coletadas, elas são criopreservadas entre menos 80 a menos 196 graus em nitrogênio líquido, é muito frio mesmo. A gente coloca uma substância junto que é para proteger essas células do congelamento. A seguir, o paciente é internado e recebe quimioterapias em doses altas que o objetivo não é destruir a medula óssea, é tratar o câncer do paciente e a destruição irreversível da medula óssea ela acontece como efeito colateral. Essas células congeladas, então, depois que termina a quimioterapia, são descongeladas, infundidos, o paciente permanece internado por 2 a 3 semanas, que é o tempo que demora para a medula regenerar, e esse é o período de maior risco em que a medula nova que ele recebeu ainda não regenerou e a que ele tinha já foi destruída. Então, esse é um período em que o paciente vai ter infecções, vai precisar de antibiótico, vai precisar de transfusão de sangue, de plaquetas, de hemácias. E essas aqui são a evidência de que esse tratamento realmente funciona. Esse aqui é um estudo randomizado em linfoma de Hodgkin recaído. É um estudo antigo, tem mais de 15 anos esse estudo, em que comparou você fazer transplante autólogo de medula óssea para linfoma de Hodgkin recaído ou só quimioterapia convencional. E o que ele mostra é uma diferença de sobrevida livre de falha de tratamento em torno de 20 pontos percentuais em favor do transplante autólogo. 20 pontos percentuais em oncologia é coisa pra caramba. São poucos tratamentos que oferecem 20% a mais de sobrevida. E esse aqui é um exemplo de incorporação do tratamento do transplante autólogo como tratamento de primeira linha em linfomas agressivos com fatores de mau prognóstico. Então, aquela classificação que o Décio e o Rony mostraram de prognóstico, você pode selecionar os pacientes que têm alta chance de recaída e consolidar eles com transplante autólogo pós-tratamento de primeira linha. E o que a gente vê é um ganho tanto de sobrevida livre de progressão de 30 pontos percentuais, quase 40 pontos percentuais, é uma diferença absurda essa, e um ganho de sobrevida que chega até mais de 30 pontos percentuais para pacientes com linfomas agressivos com fatores de mau prognóstico. É uma diferença muito grande. Tudo isso baseado numa consolidação com uma quimioterapia em dose alta maior do que a convencional. E quais são as condições ideais para a gente realizar esse procedimento de transplante autólogo? A primeira é que seja uma doença neoplásica quimiosensível. Não faz sentido a gente aumentar a dose de quimioterapia quem já se mostrou que não responde à quimioterapia. Outra condição ideal é que a medula óssea do paciente esteja livre de neoplasia e que não esteja infiltrada por células neoplásicas. Por quê? Porque diminui a chance de a gente coletar célula-tronco contaminada com câncer. A terceira, que eu acho que é a principal,
que o paciente seja avaliado, que tenha um performance status bom, capaz de tolerar uma quimioterapia em dose alta. Esse aqui é uma imagem do ciclo celular. Eu tinha um professor meu na faculdade que dizia que a célula ela pode estar fazendo duas coisas. Ou ela está se dividindo, ou ela está se preparando para dividir. E as células neoplásicas cancerígenas também estão ou estão se dividindo, ou estão se preparando para dividir. E a gente tem vários quimioterápicos que atuam em fases específicas dessa divisão, desse ciclo celular. E temos quimioterápicos que atuam em todas as fases. Como no transplante autólogo a gente tem uma chance de fazer essa quimioterapia, a gente dá preferência a drogas que atuam em todas essas fases do ciclo celular. Que drogas são essas? Melphalan, busulfan, radioterapia. Em doenças agressivas, a divisão celular é maior e essas células têm uma maior sensibilidade à quimioterapia. Então, a gente supõe que esse tratamento com quimioterapia em dose alta ele vai funcionar melhor em doenças que são agressivas e realmente funciona melhor em doenças agressivas. Outra célula que se divide muito são as células da medula óssea. E elas são muito sensíveis e vão ser destruídas por essa quimioterapia em dose alta. As células do intestino, da boca, também são células que se dividem muito, então os efeitos colaterais orais e gastrointestinais a essa quimioterapia são comuns, e queda de cabelo é universal. Se a gente depois da quimioterapia infunde célula-tronco, a gente consegue ultrapassar a principal barreira para aumentar a dose de quimioterapia, que é a toxicidade medular. E a gente consegue escalonar as drogas que a gente usa para níveis muito maiores, até níveis onde chega a toxicidade gastrointestinal, cardíaca, renal, hepática, pulmonar, que normalmente as doses tóxicas para cá são muito maiores que as doses tóxicas para a medula óssea. Claro, esse aqui tratamento não é livre de efeitos colaterais, e aqui a gente tem uma imagem aqui de tudo que pode acontecer de efeito colateral com quimioterapia em dose alta. Então aqui diarreia e constipação, a gente pode ter alterações neurológicas, perda de cabelo, sangramento, alterações cardíacas e pulmonares, dor óssea, assim por diante. Eu não posso terminar de falar essa parte de transplante autólogo sem mostrar essa tabela. O transplante autólogo como tratamento de linfomas aqui no Brasil, ele está em risco por ser um tratamento extremamente barato, com drogas extremamente baratas, em que a indústria farmacêutica não tem mais interesse em vender, dá muito pouco lucro para eles. Então, eu separei 5 combinações de quimioterapia que a gente usa em transplante autólogo. Esses 5 a gente usou no INCA nos últimos 5 anos, e desses 5, só um que a gente conseguiria fazer regularmente hoje. Então, o CBV, que é o que a gente usa para linfoma mais comum, está com falta do BCNU, que é uma droga relativamente barata. Se você compara com as drogas novas para tratamento de linfoma, é quase de graça para um tratamento. O BIM, que é uma opção com uma dose menor do BCNU, a gente tem o Melphalan, que está com a disponibilidade reduzida aqui no Brasil. A gente acabou incorporando o LACE, que usa a lomostina, que é um medicamento oral, e que o laboratório que distribui não está preparado para aumento da demanda. A gente tem o Gembumel, que utiliza Melphalan, e, na verdade, o único que a gente teria disponível para fazer quando a gente quisesse é esse esquema BuSai-E, que usa busulfan, ciclofosfamida e etoposide, e dá para entender por que ele está disponível para quando a gente quiser. De todas as drogas é a mais cara, que dá mais lucro para quem vende. Então, vou falar agora de transplante halogênico para linfomas. Então, vou repetir aquela imagem da produção de células do sangue a partir de uma célula tronco hematopoética. Quando a gente transplanta isso aqui, essa célula tronco, a gente está transplantando a célula que vai dar origem a todas as células do sangue,
E não apenas isso, a gente está transplantando as células da imunidade do doador. Como o Rony disse, a pessoa que é imunizada e recebe uma vacina, às vezes ela está protegida para o resto da vida, e essa proteção vai ser transplantada também. Um dos mecanismos que a gente tem de controle de câncer é a nossa imunidade. Numa pessoa que tem câncer, isso aí obviamente falhou, e o objetivo de você usar um doador é usar um sistema imunológico que talvez possa ajudar a combater o câncer. Esse aqui é um artigo que foi publicado no New England quando o transplante completou 50 anos, a gente já está em 60 anos. É um artigo muito gostoso de ler, muito fácil de ler, com uma escrita muito bem escrito, em que ele sumariza aqui nesse gráfico os marcos do transplante de medula óssea. Então quero chamar a atenção aqui do primeiro marco, que foi o transplante a partir de irmãos gêmeos. Foi um desastre. Foi um desastre. Para tratamento de câncer foi um desastre. Você acreditava que o melhor resultado você ia ter se você transplantasse de uma pessoa que é exatamente igual a você. Se você está querendo uma pessoa diferente, com sistema imune diferente, com genes diferentes, e que isso ajude a combater o câncer, dá para você entender por que isso não funcionou. O segundo marco é quando se conseguiu transplantar com sucesso medula óssea de um cachorro para outro. Por que isso é um marco? Porque isso aqui implicou em que você tinha que descobrir como é que funcionava a compatibilidade para transplante de medula óssea. Não bastava ser o mesmo tipo de sangue. Tinha alguma coisa a mais que não se conhecia. Na década de 70 se fez o primeiro transplante para leucemia e no final da década de 70 se reconheceu que existia o fenômeno imune das células do doador contra o câncer do paciente. A partir da década de 80 se entrou no que eu chamo de era moderna do transplante, onde se expandiu a possibilidade de doador. Não é mais só um irmão totalmente compatível, agora a gente pode fazer transplante de doadores que não são parentes do paciente, a gente pode usar sangue de cordão, a gente pode usar doador familiar que não é compatível. E você, depois do transplante, se a doença recai depois do transplante, você consegue induzir remissão, dando uma forcinha no sistema imune do doador, infundindo células de defesa do doador no paciente transplantado. Então, esse aqui é um esquema parecido com aquele para transplante autólogo, com algumas diferenças. A primeira é essa quimio e radioterapia. Você não precisa mais simular um acidente nuclear. Você pode só fazer uma quimioterapia que vai imunossuprimir o paciente para ele não rejeitar a medula óssea que ele vai receber. O resto continua parecido, se infunde células tronco hematopoéticas e para transplante halogênico ainda se usa coletar direto da fonte medula óssea, em que o produto que você consegue da medula óssea ou pelo sistema de aféres, eles são diferentes. E o que você consegue substituindo a medula óssea e a imunidade no linfoma? Ter um efeito imune. Esse que é o principal objetivo. Você pode ou não associar a esse efeito imune uma quimioterapia em dose mais alta. Então, esse é um esquema aqui das combinações que tem de quimioterapia para fazer transplante halogênico. Então, se antes a gente apostava no máximo de intensidade de quimioterapia para simular aquele acidente nuclear em que você tratava doenças agressivas, agora você pode fazer tratamentos que são bem menos tóxicos e tratamentos onde o objetivo é só reduzir a imunidade da pessoa que vai receber o transplante para ela não rejeitar a medula óssea que ela vai receber. Como eu falei, a gente pode dar uma forcinha no sistema imune depois do transplante, e aqui é um exemplo de como funciona isso, com infusão de linfócito doador no pós-transplante. Então aqui a gente tem um paciente com uma leucemia linfocítica crônica, a gente tem em verde as células normais desse paciente, em azul as células neoplásicas. Esse paciente é submetido a um transplante, com aquela quimioterapia numa dose menor, e são infundidas as células do doador. O que acontece?
sobra a célula normal do paciente, sobra a célula neoplásica do paciente e ficam lá as células do doador coexistindo com as células do paciente. Num segundo momento, a gente infunde só as células de defesa do doador. E com isso você desfaz aquele equilíbrio, aquela coexistência, essas células aqui do doador passam para a predominar e as células da leucemia desaparecem da medula óssea. Quando a gente fala de transplante com doador, aí a gente tem que falar de compatibilidade. A compatibilidade ela é quase totalmente definida pelo sistema HLA e hoje é considerado o principal fator de seleção de doadores. Esse conjunto de genes está no cromossomo 6, então os que a gente usa TIPA para fazer transplante estão aqui classicamente é o A, o B, o C, que são chamados de classe 1, DR, DQ e DP, que são os classe 2. Esse grupo de genes, felizmente, ele é herdado em bloco, e então cada um recebe um bloco do pai e um desses blocos da mãe. E aqui é um exemplo hipotético de uma família pouco comum hoje, né, com 6 filhos. Quem é que tem 6 filhos hoje? Em que um deles está doente, ele recebeu um bloco do pai, um bloco da mãe, tem um irmão que recebeu o mesmo bloco da mãe, do pai, o mesmo bloco da mãe, e esse aqui é o que a gente chama de doador totalmente compatível. Claro que quando a gente fala de totalmente compatível, é o que a gente está vendo. Se eles fossem exatamente iguais, eles seriam irmãos gêmeos. E eu quero chamar a atenção aqui que cada irmão tem 25% de chance de ser totalmente compatível com outro irmão. E quero chamar a atenção aqui que a gente tem aqui nessa família 2 irmãos que são 50% compatíveis com o paciente e, por definição, tanto pai quanto mãe são 50% compatíveis com o paciente. Hoje a gente pode fazer transplante com esses doadores 50% compatíveis. Esse conjunto de genes é o gene mais polimórfico da humanidade, então a gente tem de mais de 15 mil alelos de tipos de HLA descritos. Isso faz com que a chance de eu ser compatível com cada um de vocês seja em torno de 1 para 100 mil, desde que eu não tenha uma combinação rara desses genes. Se eu tiver uma combinação rara, é que eu não vou encontrar doador em nenhum lugar. No Brasil, quem é responsável pelo registro de doadores e receptores é o Redome, que foi coordenado pelo Luiz durante muito tempo. E trabalhar esses últimos 10 anos no INCA assim, me permitiu conhecer esses doadores, atender eles. Eu garanto para vocês, são as pessoas mais gente boas do mundo. São pessoas que estão dispostas a parar a vida dela durante 2 semanas, um mês, para ajudar uma pessoa que ela nem conhece. A página do Redome, ela foi totalmente reformulada, tá muito bonita, com maneira de você, com informações sobre como se cadastrar, o que é o transplante de medula óssea, o que é o transplante de cordão. Vale a pena uma visita. E a nomenclatura para você definir compatibilidade era extremamente complexa, né? Então, você recebe uma letrinha antes, para cada um daqueles genes, uma letrinha antes, uma série complexa de número e ainda um sufixo. É muito difícil interpretar isso. Eu acho que quem deve interpretar é alguém que entende do assunto. No INCA a gente teve um paciente foi encaminhado para transplante de doador do banco, por não ter doador na família. E quando a gente foi pegar os exames para arquivar no nosso prontuário, antes de internar para o transplante não aparentado, a gente se deu conta de que o irmão era totalmente compatível. E a gente mudou toda a lógica do tratamento. O que aconteceu nesse caso? A pessoa que interpretou o exame e encaminhou para a gente para fazer um transplante doador não aparentado era alguém que não entendia tanto do assunto, não entendia dessa complexidade e interpretou mal o exame. E outra situação que eu tive há cerca de 2 meses é que eu recebi um HLA de uma família inteira para avaliar e a conclusão que eu cheguei é que um dos irmãos ou era filho do padeiro
ou o exame estava errado. O laboratório repetiu o exame estava errado, e esse aí que tinha sido classificado como incompatível era o doador. O número de doadores no registro vem crescendo de ano em ano, então atualmente aqui eu peguei esses dados aqui da página do INCA da semana passada, do Redome, 4.600.000 doadores, isso é bastante coisa. Pode parecer muito no mundo, hoje são 32 milhões de doadores cadastrados e nem com 32 milhões de cadastrados você consegue garantir doador para todo mundo. Essa aqui é uma desigualdade que eu acho que a gente tem que combater. Esse aqui são dados do próprio Redome de pacientes que fizeram busca no registro por doador de acordo com raça. E a gente vê que 2/3 das pessoas cadastradas para busca de doador são brancos. Então, ou a gente acredita que os brancos têm mais doenças hematológicas que precisam de transplante, ou a gente acredita em uma coisa preconceituosa em que um tem mais filhos, tem maior chance de ter irmãos totalmente compatíveis, ou a gente entende que existe uma desigualdade que deve ser combatida. Falando em desigualdade, esses aqui são dados que eu preparei para um trabalho de transplante de órgão sólido, em que o objetivo foi usar os dados da BTO e do Observatório Global de Transplante de Órgãos, para tentar entender como é que o Brasil se compara ao resto do mundo. Então, usando os dados de transplante de rim, fígado, pâncreas, pulmão e coração, a gente vê que aqui no Brasil existem 3 estados, que é o Rio Grande do Sul, São Paulo e o Ceará, em que você tem uma grande atividade de transplante comparável aos melhores países do mundo. A gente tem um grupo aqui onde o Rio de Janeiro se encontra com uma atividade intermediária e uma grande parte do Brasil com atividade de transplante comparável aos países da África e os países pobres da Ásia. Para transplante de medula, o dado da BTO ele é muito transparente, a gente conseguiria pegar esse dado com facilidade, só que o dado global de transplante no mundo ele não é tão transparente assim. Eu não consegui esse dado para fazer esse mesmo gráfico com dados de transplante de medula óssea. Qual a situação no Brasil? À esquerda a gente vê a taxa de fecundidade do Brasil ao longo das décadas. A gente vê que vem caindo, chegando a 2, a taxa de fecundidade. E qual a consequência disso? Menos de 25% das pessoas que estão nascendo hoje vão ter um doador na família totalmente compatível. Por outro lado, esse aqui à direita são dados do Redome, a possibilidade de você encontrar um doador na primeira fase de busca, a partir do número de doadores cadastrados, a gente vê que o Redome ele chega no limite da capacidade de atender os pacientes. Por quê? Porque existe paciente que tem combinações pouco frequentes de HLA e não adianta você aumentar muito o banco de doadores, você não vai encontrar doador para esse paciente. E a gente vai ter uma parcela de pacientes que não vão ter doadores totalmente compatíveis. Qual é a solução para esse paciente? Usar aquele doador familiar que é 50% compatível. Então, esse aqui é um exemplo real de um paciente que a gente teve. A gente vê a tipagem HLA desse paciente de uma maneira simplificada, só ABDR, os dois ABDR, um que ele recebeu da mãe, o outro que ele recebeu do pai, e a gente vê que os irmãos não tem nenhum compatível, mas esse paciente ele tinha um meio-irmão que era 50% compatível, a gente usou esse doador aqui para transplante, o paciente tem mais de 2 anos de transplante, está ótimo, com doença em remissão. A gente que há 3 anos está oferecendo esse tipo de transplante haploidêntico para os pacientes do INCA, estamos com resultados ótimos. E estou conversando aqui com o meu chefe de quando que a gente vai oferecer esse tipo de transplante para toda a rede pública do Rio de Janeiro. Estamos conversando, entendam como estou tentando convencer meu chefe, o Décio, a oferecer isso para toda a rede pública. Esse tipo de transplante, 50% compatível, ele foi
implementado com uma tecnologia muito simples nos últimos 10 anos, muito barato, mais fácil de fazer. E, inclusive, para algumas doenças, como o linfoma de Hodgkin, ele tem resultados melhores do que o transplante com doador totalmente compatível. E aqui são 3 estudos que mostram exatamente isso, que a cura com transplante 50% compatível para a doença de Hodgkin é maior do que com doador 100% compatível. Então, resumindo o que eu tinha para dizer, o transplante em linfomas é um tratamento importante na recaída dos linfomas, é um tratamento curativo, mesmo nas recaídas. São 2 tipos de transplante que a gente tem. O transplante autólogo, que se baseia em quimioterapia em dose alta, esse é o racional. E a gente tem um outro tipo com outro racional, que é o transplante alogênico com um doador, em que a lógica é usar a imunidade do doador contra o linfoma do paciente. E o mais importante, se em algum momento você ter um doador ou não, definia se você ia poder fazer um transplante ou não, hoje virtualmente todas as pessoas têm um doador de medula óssea. Obrigado.